Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores do programa Jucana, este programa em que eu dou aqui as minhas opiniões sobre o mundo, aí sobre o filme, sobre política, enfim. E esta semana, hoje, né, eu quero falar sobre a vitória de Zohar Mamdani em Nova York, né, na prefeitura de Nova York, tá bom? E também gostaria de falar sobre o futuro da esquerda, que novamente não deve estar ligada ao PT, não deve estar ligada ao PT, tem que se distanciar disso. E o futuro do trabalhismo, especificamente, que é a ideologia com a qual eu defendo, eu acredito que nesse sentido o trabalhismo ele está crescendo. Me parece que o trabalhismo cresce, como diria o Cabo da Ciolo, né? Que o trabalhismo está crescendo, ele só não está sabendo não vou dizer nem pautar o debate público também, mas isso a esquerda como um todo tem esse defeito, tá? Mas está muito ainda ligada ao Ciro Gomes, está muito fechado com o Ciro Gomes. Eu acho que nesse sentido deveria procurar por novas lideranças. E eu até, apesar de apoiar a possível candidatura dele, tá bom, para governador do Ceará também, e aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul existe a candidata à prefeitura de Porto Alegre e que se candidata a governadora do Rio Grande do Sul, a Juliana Brizola, que eu também apoio, que é trabalhista. Eu, ela que vai ter meu voto em 2026 para governadora, tá? E por que o Zohar Mamdani tem a ver aqui com as eleições brasileiras? Tem bastante coisa a ver, porque justamente ele virou um exemplo de como fazer redes sociais e como se divulgar lá. E o que diria principalmente, tá? A esquerda ainda não aprendeu a usar redes sociais porque não sabe se comunicar de forma sincera e limpa. Então, assim, o Zohar Mamdani, antes no Instagram dele, eu não sinto estar olhando político, eu sinto estar olhando um ser humano. E a verdade é que as pessoas, elas querem saber se tu, quanto político, é alguém confiável ou não. Se tu pode ser alguém que eu posso botar a minha mão no fogo ou não. Isso que o Zohar Mamdani tem de exemplo. O Zohar Mamdani tem, eu acho que quanto à candidatura dele, tá? Eu acho que vai ser uma candidatura de centro, no geral, um pouquinho mais à esquerda, um pouco mais progressista, tá? Mas nada muito certo, nada demais também. O que eu trago aqui pro Brasil de paralelo em relação ao Brasil, tá? É que justamente Zohar Mamdani, tu vê que ele é adepto sim da inclusão, mas ele não é adepto sim de uma cultura. É complicado falar cultura woke, porque a cultura woke não é uma cultura nacional, é uma cultura aqui importada dos Estados Unidos, né? Mas ele faz na medida certa o discurso sobre inclusão, não ao ponto de ficar cafona ou de ficar idiota, tá? Ele também pauta pela economia, principalmente, e sabe usar as redes sociais bem, que nem eu falei, que não parece um político burocrata qualquer, institucional. Porque talvez antigamente, né? Na verdade, antigamente, talvez não, antigamente era isso. Se exigia a seriedade da classe política. Hoje em dia ainda se espera-se isso, mas ainda assim, quanto mais ele chama atenção, mais ele parece humano e as pessoas se convencem através disso, sabe? Esse jogo das redes sociais, né, de certa forma, né? Então, assim, em relação aos Zoramandanes no Brasil, que eu acho que deveria se pegar de exemplo é isso, especialmente pegar esses exemplos das redes sociais, de aprender a usar redes sociais de forma humana, principalmente, e também de pautar pela economia, não pelos pauta de costumes, até porque a esquerda liberal age muito desta forma e age muito desta forma porque não vê muita diferença na pauta econômica do centro, da centro-direita aí, essa centro-esquerda liberal, tipo Tabata Amaral, por exemplo, todos eles mantêm o mesmo modelo econômico. Só o trabalhismo que se propõe a mudar esse modelo econômico, mudar essa visão de país para se industrializar o Brasil e trazer justiça social e as devidas reformas necessárias e o protagonismo da classe trabalhadora como é o que importa bastante aí, é algo que importa bastante para a nação. E aí, em relação à esquerda como um todo nas eleições, eu realmente não acredito como um todo, que o futuro da esquerda é ligado ao PT. E pelo contrário, eu acho que o futuro da esquerda é desfiliado, é desligado ao PT, tá bom? Então, eu realmente acredito que a esquerda, ela deve, em 2026, talvez não, claro, com a pretensão de vencer, que bom, mas dificilmente vai, mas só pelo fato
de mostrar outros nomes além do Lula que são de esquerda e que são de fato oposição ao governo, já melhora muito a imagem da esquerda no Brasil, já melhora a possibilidade de existir uma esquerda no parlamento e futuramente também. Então, assim, à direita a gente tem um monte de nome, na esquerda a gente só tem o Lula. Sabe? Então, acho que as coisas têm que ventilar, novos nomes precisam ventilar, e para isso vão ter que sim romper com o PT para conseguir evoluir eleitoralmente e chegar em algum cargo público como um todo. Então, quer dizer, Juca, que tu não reconhece avanços deste governo? O único avanço que eu realmente acho exemplar é a questão do BRICS. De resto, eu realmente não vejo. Eu não pretendo votar no PT, tá bom? Só se for contra alguém muito de extrema direita, senão não quero, não pretendo. O bolsonarismo cada vez mais está morrendo. Inclusive, o Lula estava morto politicamente, até era consenso que a direita ia vencer, e agora todo mundo fala que o Lula vai vencer. Eu acho difícil ele vencer no primeiro turno, não irei votar no PT no primeiro turno, tá? Pretendo, até na verdade, dos candidatos que se demonstram presidência para 2026, eu realmente vou votar nulo, tá? Porque não tem ninguém que eu acredite ou que eu veja que quer trazer maior nacionalismo econômico, o sindicalismo, a justiça social, as reformas de base. Eu não vejo